Eu estou num processo de desconstrução de mim mesmo. Eu quero ser desconstruído da minha estupidez. Nós somos tão formais que nós há pouco cantamos Vivo Feliz por Sou de Jesus, e eu dei uma olhada na cara. Só de soslaio. Soslaio, não sei se vocês sabem o que é, mas se não souber, o Aurélio vai dizer. E fiquei assim impressionado com o vivo feliz, pois sou de Jesus. Eu fiquei tão animado com os gols do Neymar, quando ele jogou a semana, aqueles gols que aquele moleque fez, só por ser santista, já faz a diferença. Porque a Bíblia manda, sede santos, porque eu sou santo. Em questão de futebol, tudo lá. Mas em questão de santidade, tudo cá. E como é que eu, como torcedor, posso ver um gol daquele e dizer gol? Como é que eu posso dizer, vivo feliz, pois sou de Jesus? Eu já desfruto o gozo da luz. Quando esta autora era cega de nascença, nunca viu a luz. Fernanda Bianchini entra no YouTube e põe assim, Fernanda Bianchini, e pegue um balé de cegos de nascença e assistam. Fernanda Bianchini. E veja o que é balé clássico feito por cegos que nunca enxergaram. Pega seu boletim aí. O mundo financeiro só se sobrevive de alguma forma se houver lucro. Nenhuma operação econômica de verdade pode ter êxito se não tiver no balanço um resultado positivo. A ausência de lucro significa falência empresarial. Nada pode ser, de fato, mais desastroso para quaisquer que forem os negócios comerciais do que a falta de alguma lucratividade. Parece que está bem claro, não? Tá certo, senhor Joaquim? Tá certo, Hildo? Vocês são contadores? Tá. Este mundo é dominado pelo poder do dinheiro. Se evidencia basicamente no quanto deu de lucro para poder gastá-lo. No final das contas, esse é o poder que paga as contas. Se meu negócio não houver vantagem e não sobrar nenhum centavo de superávit, como eu vou suprir as minhas necessidades e superar meus débitos? É possível isto, Hildo? Tá bom. Esse é outro lado perverso do dinheiro. Leva-me ao endividamento para adquirir aquilo que desejo e muitas vezes não preciso, a fim de mostrar aos outros aquilo que eu não sou de fato, mas preciso ser aceito. Há um escritor francês que diz assim:
o dinheiro que eu tenho, eu gasto o dinheiro que não tenho com aquilo que eu não preciso para agradar pessoas de que eu não gosto. Ontem eu fui a um casamento, cheguei duas e pouca da madrugada, e em casamento a gente vê isso. Aquelas mulheres bem vestidas, aquelas roupas bonitas, e muitas delas foram feitas no crediário. Está a dívida lá, mas eu preciso mostrar que eu estou bem. A dívida é a ilusão de ter algo que não sou proprietário. No máximo, sou um mero mordomo de uma posse que não me pertence. Aliás, diga-se de passagem, nunca conheci um proprietário permanente de qualquer bem aqui na Terra. Você conheceu alguém que é proprietário de alguma coisa aqui na Terra? No máximo, você e eu somos posseiros ou mordomos. Até hoje eu não vi, isso foi um irmão me falando, até hoje eu não vi um caminhão de mudança seguindo um enterro. Até hoje eu não vi um caminhão de mudança seguindo um enterro. Eu disse, é verdade. É verdade. A dívida é a ilusão de algo, de ter algo que não sou proprietário. No máximo, sou um mero mordomo de uma posse que não me pertence. Aliás, pelas leis de mercado econômico, ninguém consegue levar nada do que adquiriu aqui na terra para o outro lado dessa vida. Vamos ver o que Paulo diz em 1 Timóteo 6,7? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. O que você vai levar daqui, Anderson? E o que você trouxe de lá? Todavia, mais adiante vamos ver o que é possível uma transferência daqui para o céu pelas leis da graça. Eu não posso levar, mas eu posso mandar. Eu não posso levar nada daqui, mas eu posso mandar. O dinheiro é um poder e não se trata apenas de uma potência impessoal. Jesus, em seu discurso na montanha, o denominou de Mamon, nome de um deus pagão, posto em oposição ao Senhor da criação. Vamos ler Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis. Riqueza aqui é a versão do termo mamon no grego. Portanto, para Jesus, esta entidade não é tão somente um ídolo vazio, oco, mas um ser com identidade de Senhor. Na verdade, ele está sendo apresentado como o déspota, que domina as raias da cobiça, que governa os sentimentos da inveja sob a ambição da posse. Ele é um Deus. Dinheiro não é impessoal. Para a Bíblia, ele é um Deus. O dinheiro é um deusinho minúsculo, com ambições maiúsculas, fomentando as fogueiras santas da insaciabilidade egoísta.
Dinheiro não é uma realidade neutra, nem um santinho de pau oco, embora muitas vezes seja um conteúdo demoníaco a encher o vazio de um cara de pau, que pensa que sua vida vale pela soma do dinheiro que tenha conseguido armazenar em sua conta bancária. Vocês sabem por que é chamado santinho do pau oco? Na época que Portugal mandava o ouro daqui para lá, muitos santos eram feitos de pau oco e cheio de ouro. Era a forma de fazer contrabando. O santinho era um buraco cheio de ouro. E às vezes nós achamos que nossa vida é assim: eu valho pelo que tenho. Riqueza, aqui, é a versão do termo mamon no grego. Já estamos aonde? Ainda que vivamos neste mundo em que o dinheiro é fundamental, ou seja, fundamental, para o exercício das relações comerciais e sociais, uma vez que é o meio pelo qual exercemos os negócios, permitindo a troca que mantém o nosso sustento, todavia, ele precisa de cuidados especiais em relação ao seu uso. Não se engane, dinheiro não é uma mera coisa, não é neutro, não é alguma coisa despersonalizada, pois há um espírito de ganância ou avareza por trás do dinheiro. Quem é que tem uma nota de dinheiro aí? Pode ser de 20, de 50, pode ser de 10. Você sabe como é o nome dessa mulher que está aqui? Semiramis. Você sabe quem é ela? Não sei. Não sabe não? É a mãe de Tamuz. Você sabe quem é Tamuz? Não sei. É o filho da Virgem, filho de Nimrod. Você sabe quem é Nimrod? Não sei. Nunca estudei esses assuntos. Não sabe não? Capítulo 10, versículo 10 de Gênesis, que vai para a casa de Anu. O princípio do seu reino foi Acade, Calné, até a fortaleza de Anu. Pega versículo 10 de Gênesis, aí rápido, ligeiro, correndo. É depois da Torre de Babel. Pois é ele que manda no mundo. Ó, o princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Sinear. Você entendeu alguma coisa? Não. Então tem que ir para saber o significado do que está dizendo ali. O princípio do seu reino é uma confusão, é uma revolução confusa. Babel. Erech, lenta. Acade, sutil. E Calné, até a fortaleza de Anu, na terra de Babilônia. Siná. Este é o princípio do reino de Nimrod, da confusão. Olha ele aqui. Na nota de $1 que ficou lá dentro da coisa, tem todo o princípio do governo. É um Deus. É o Deus que domina as vísceras, o estômago. É o Deus que governa este mundo. Provavelmente, no reino milenar, na época da grande tribulação, ele seja o nome dele real.
Provavelmente o dinheiro do mundo vai ser real. Provavelmente. Existe uma discussão lá na Bélgica. Ou será dinheiro mesmo? Esse é o Deus desse mundo. Ele manda no Valdomiro e ele manda em toda a religião do mundo. A fazenda da igreja passou para o nome dele. Toma seu dinheiro antes que eu fique com ele. Não, o que estamos afirmando aqui é o que Jesus disse. O dinheiro pode ser um senhor em nossas vidas. Nesse caso, nós não podemos servir a Deus. Aquele que por alguma razão não razoável venha a ser escravo do dinheiro, não pode ser um servo de Cristo. Não é possível haver dois senhores opostos e oponentes governando a mesma pessoa ao mesmo tempo. Com certeza, também é inconcebível para qualquer um que o Senhor da graça faça o menor acordo que seja com o Senhor do mérito. Dinheiro é Senhor do mérito. Cristo é o Senhor da graça. Não podemos confundir. O Deus gracioso nunca combinará com o Deus ganancioso. Deus, sendo de fato Senhor de uma pessoa, ele jamais irá compactuar com as intenções do Senhor dinheiro na vida dessa pessoa. Quando o dinheiro for o Senhor do sujeito, e eu pus aí Senhor entre aspas com letra maiúscula, porque ele pode ser um senhor, Deus não será o servo. Os dois não convivem como senhores ao mesmo tempo numa mesma pessoa. Como Deus, o Criador, sendo quem Ele é, o Senhor absoluto do universo, neste caso não poderá ser um servo de ninguém. E deste modo, ele não será coisa alguma na vida de alguém em que o dinheiro for o seu senhor. Não pode servir a dois senhores. Não pode, não pode, não pode. Foi Jesus quem disse. Não dá para fazer outra coisa. Quando o dinheiro for o senhor da minha vida, Deus não será o servo do dinheiro a serviço do meu poder de compra, barganha, status ou de qualquer das minhas ambições que buscam a minha identidade através da posse. Eu não posso ter o dinheiro como meu senhor, senão eu vou ser simplesmente, eu estou fora do caminho de Deus. Por essa razão, a questão do dinheiro em nossas vidas é um assunto vital para a saúde espiritual de cada um. Se não soubermos mexer com equilíbrio com esse poder, que se esconde nas entranhas do dinheiro, seremos dominados por ele. Sendo assim, nos tornamos seus servos e Deus ficará de fora de nossas vidas. E ainda que possamos afirmar que estamos com ele e que somos seus filhos. Podemos dizer isso, mas não somos. O apóstolo Paulo mostra claramente que o amor ao dinheiro é a causa primária de todas as encrencas de nossa existência. Vamos ver se está certo o que 1 Timóteo 6,10 diz. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja o que ele disse: o amor do dinheiro ou o amor
ao dinheiro. Por que que uns traduzem do e outros traduzem ao? Porque o locativo, o instrumental e dativo no grego tem a mesma forma. Ele é igual. Então pode ser uma forma dativa, ou pode ser uma forma locativa, ou pode ser uma forma instrumental. O amor do dinheiro ou o amor ao dinheiro é a mesma coisa. Muitos que se diziam crentes quando eram pobres, assim que se tornaram mais bem aquinhoados, descartaram a confiança em Deus e passaram a acreditar no dinheiro. Eles não negam a existência de Deus, simplesmente Deus fica apenas como um coadjuvante. É muito mais fácil ser pobre e crente do que ser rico e crente. E outra coisa, oferta de crente rico é bem menor do que oferta de pobre crente. Crente rico normalmente dá o que sobra. E pobre que fica rico quando é crente, quando ele fica rico, ele fica confiando no dinheiro e não em Deus. E aí Deus passa a ser coadjuvante. Só que ele não é coadjuvante. Ele caiu fora, negou a fé. Apostasia não significa uma pessoa sair da igreja. Apostasia existe dentro da igreja com pessoas confiando naquilo que não é confiável. O desvio da fé não acontece somente quando a pessoa se ausenta do convívio da igreja e passa a viver em suas relações seculares. Muitos dos que permanecem no seio da congregação também já se desviaram da fé e são mundanos, pois têm como Deus o seu ventre e só se preocupam com as coisas do aqui e agora. Quando você e eu nos preocupamos mais com o investimento do capital da igreja e não nas pessoas, nós somos mundanos. Quando você está mais preocupado em ter conforto de ar-condicionado do que levar as pessoas às águas de tranquilidade, de descanso, as pessoas, porque o investimento no reino de Deus é com pessoas e não com coisas, nós estamos agindo mundanamente, dando mais valor a patrimônio do que a pessoas. Outro dia eu quase dei uma surra numa mulher aqui na igreja. Porque agora eu estou ficando mais velho e estou perdendo essa força de suportar essas imbecilidades. Estão gastando muito dinheiro nessas coisas de missões sair para fora. Temos que investir aqui. Eu disse, salvação de vida não se contabiliza. Mas Deus disse que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Mas eu sei de onde vem isto. O investimento mais lucrativo que existe neste mundo é aquele que tem rendimentos eternos. Uma aplicação cujo prazo de validade termina na sepultura é muito limitado. Aqui no cemitério Parque das Oliveiras, é Parque das Oliveiras? Esse cemitério aqui diz... Não, aquele que é mais bonitinho. Parque das Oliveiras. Tem uma lápide ali que diz assim, aqui jaz Carme Beatriz, muito contra a vontade. Um dia vocês vão lá e vejam essa lápide. Eu gosto muito de ir a cemitério. E gosto de ver as idades das pessoas que foram. De vez em quando eu encontro um mais novo do que eu que já foi.
Eu chego lá, fui olhando. Esse nasceu em 1800, morreu em 1900 e tanto. Esse aqui nasceu em 1950, é mais novo do que eu, já morreu. Eu gosto de ver lápide, porque esse é o fim. Para quem pensa que é o fim, só que ali é o começo. É contra a vontade? É contra a vontade. Mas investir numa pessoa que vai fazer um investimento que vai ficar aqui é pequeno. É muito pequeno. Muito pequeno. É nesse contexto que Jesus nos assegura. Vamos ver o que Jesus nos assegura em Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E agora? Eu já fiz um bocado de investimento aqui na terra, que vai acabar. Vai desaparecer. O fogo vai comer. E agora, como é que a gente faz aqui? Ele disse, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. A traça e a ferrugem corrói. Um dia aquela irmã, deixa eu ver se ela está aqui. Parece que não. Ela chegou aqui desesperada. Porque um cara chegou para ela e disse que o bilhete tinha sido premiado. Mas ele precisava de para poder pegar. E ela pegou as joias, foi no apartamento, pegou as joias. E quando ela ia dando as joias para o cara, o filho dela, o Andrezinho, vinha de bicicleta e pegou e saiu correndo. Foi aí que ela caiu, porque você fica hipnotizado pela ganância. Você quer levar vantagem. A outra professora foi à Caixa Econômica e tirou toda a poupancinha dela, para o vigarista. Ele fica hipnotizado. Não venha me dizer que foi o cara que te enganou. Não venha com essa conversa para cá, porque não foi o cara, é o seu coração que é ambicioso. É o meu coração. Eu quero levar vantagem. O meu carro quebrou, estava com problema na bomba injetora, eu fui levar lá na Tropical. E aí o dono da Tropical disse, vamos trocar seu carro. Eu tenho um aqui que está com deságio já, é deste ano, e está com deságio de 20%. Ele está só com 5 mil, eu troco o carro. Eu digo, quanto é que você dá no meu? Aí ele cacou cá para baixo. E eu digo, e o seu? Ele cacou lá para cima. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, eu carco o seu para baixo e carco o meu para cima. Ele disse assim, o senhor é pastor, mas não é besta não, né? Eu disse, aí você é sabido e eu que vou ser besta. Esse aqui é de Deus, esse carro é de Deus, eu só sou o mordomo. Agora você quer desvalorizar o de Deus, você vai ver o que ele vai pegar com você, seu. Todo mundo quer levar vantagem. Eu também quero, mas eu preciso saber aonde eu estou investindo. Esse é um assunto muito instigante, em que alguns picaretas tentam levar vantagens. Como podemos transferir dividendos da terra para o céu? O comércio da fé tem sido bem explorado pelos negociantes espertos da religião exploradora.
Eu agora estou sem a tala. Eu quebrei não, tive uma luxação porque eu dei um soco no púlpito lá na Colina da Graça. Quarta-feira, quando um filho do diabo, eles estavam contando a história de um filho do diabo que estava subindo uma montanha com um saco de oração nas costas, suado. E a televisão foca... Por que você diz que é filho do diabo? Porque tudo que nega o sacrifício de Jesus Cristo é filho do diabo. O cara com um saco de oração nas costas e dizendo para as pessoas: eu estou fazendo esse sacrifício aqui, subindo essa montanha, para que Deus responda a sua oração. E eu dei um soco, e aí uma pessoa disse assim: mas o senhor ficou indignado? Eu digo: no dia que eu perder a capacidade de me indignar, manda uma bala na minha cabeça. Eu quero ir embora desse mundo. É essa passividade que está fazendo de nós, os cristãos, comer gato por lebre. E achar que porque diz o nome de Cristo e fala no nome de Jesus na televisão, que todo mundo é crente. Quando o Senhor Jesus disse: muitos dirão em meu nome, expulsarão demônios, farão milagres, dirão profecias, mas eu nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora você quer comer gato por lebre? Coma. Mas qualquer um que diz minimizar o sacrifício de Cristo, para mim é filho do diabo. Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. E não foi só suficiente, é eficiente. E é eficaz. Pode. Totalmente. Não venha com manipulação para cá, não, porque eu não aceito manipulação. Não podemos negar negar esse fato, mas também não podemos ocultar a importância desta aplicação quando investimos nas atividades sérias que estão envolvidas na luta pelo resgate das vidas prisioneiras do pecado e escravas da religião. É aqui, nesse ponto, que precisamos de luz, no sentido de fazermos uma operação de crédito bem feita, ou bem feita. Quantos membros da igreja tem aqui? Obrigado, pode baixar. Não tem. Não tem não, senhor presidente. Mas daqui a pouco tem. As doações na obra de Deus não são obrigatórias. Nem Deus precisa de dinheiro. A contribuição tem, em primeiro lugar, um fator terapêutico, quando nos liberta, de um modo prático, de sermos possuídos pela tirania da posse. Depois, nos torna praticantes da arte do amor e do jogo, entre aspas, positivo de lançar bênçãos sobre os outros mais carentes. Uma das coisas que eu preciso aprender é repartir. Não é acumular. E repartir no lugar certo, por favor. Onde pessoas estão anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não preciso de 7.000 pessoas dando R$1.000 para pagar a conta. Nem Deus precisa do seu dinheiro, porque não é seu. Como já vimos, ninguém trouxe nada e ninguém vai levar nada. Que Ele nos ensine, pela sua graça,
a labutarmos com esse negócio. A produtividade por excelência e a ética relacional de valor eterno da vida cristã podem ser assim descritas. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Nenhum dos evangelhos cita esse texto. Mas Paulo diz que são as palavras do Senhor Jesus. E eu creio que são dele. Eu creio que esse aqui foi dito para ele quando ele estava na escola, esse é ponto de vista, lá da Arábia, aprendendo com Jesus. Para dizer para o judeu que mais bem-aventurado é dar do que receber, é coisa tremenda. E ele disse que é para trabalhar. Outro dia, não faz muito tempo não, alguém estava falando sobre um cara aí que a mulher sustenta ele. Porque ele é preguiçoso. Não é porque mulher não possa sustentar, não. Se ela tem condições de sustentar, sustente mesmo. Eu queria até que a minha tivesse condição para me sustentar. Ficava mais fácil. Mas o cara é tão, ele fica jogando bola e a mulher suando. Um cara desse merecia uma encostada no canto. E com uma boa mão de pilão na mão. Eu não estou falando de amassar macarrão, não. É mão de pilão, feita de aroeira. A responsabilidade, isso aí agora é para casamento, a responsabilidade da família, do sustento da família, cabe ao macho. Não é que a mulher não possa ajudar, não pode. E hoje a coisa mudou tanto. É trabalhando. Agora eu vou dar uma regra. Que Carlos Heitor Coni, a semana passada, não sei se vocês conhecem Carlos Heitor Coni. Quem conhece Carlos Heitor Coni aqui? Tem. É um jornalista de origem judaica, um cara que escreve muito bem. Ele disse a semana passada que ele concorda com Wesley. Eu fiquei até admirado. Quando Wesley disse lá atrás, em 1700, que o homem deveria dormir 8 horas, ter ócio de 8 horas e trabalhar, negociar 8 horas. 8, 8, 8. Por isso que eles são chamados de metodistas. Oito horas de descanso. E os americanos têm uma estatística de mais, que em 1850 um americano dormia 9 horas por dia, por noite. E hoje dorme menos de 6. E o principal responsável por a neurose do mundo moderno é essa desgraça aí, chamada luz elétrica. Que desgraça? É porque hoje você não vai dormir com as galinhas. E o computador também entra nessa história, viu, Mateus? Mateus. O computador também. Ele vai estimular a sua visão e você vai ficar acordado. Você deve dormir 8. Eu não durmo 8 horas. Eu não tenho ócio criativo de 8 horas. Esse ócio criativo é comer, descansar, jogar bola, e trabalhar 8 horas.
Isso eles estão dizendo agora, parece que estão recordando uma coisa que é fundamental. Eu mandei um e-mail para o meu filho. Vale a pena, filho, considerar esse assunto. Porque eu vi um bagaço lá em São Paulo a semana passada. A questão da verdadeira felicidade para Jesus está relacionada com a doação. De acordo com a sua escala de valores, felizes são aqueles que ajuntam para distribuir e não aqueles que armazenam para reter. Há uma fonte de alegria na possibilidade de doar. Quem doa sempre um pouco mais do que consegue ajuntar é mais contente do que aquele que, na expectativa de ter mais, e se sobrar alguma coisa, dar às quireras. Até hoje eu tenho um problema sério, porque o doce preferido da minha infância era doce de queijo. Doce de queijo, aquelas bolotas que se faziam antigamente, doce de queijo. Alguém já comeu doce de queijo? Nunca comeram doce de queijo? É feito com ovo, doce de queijo com ovo, é uma delícia. E eu ia na casa de uma velha miserável, que era parenta do meu pai. Querendo comer todo domingo, eu ia lá fazer visita porque eu queria comer doce de queijo. Mas ela não dava mais do que 2 bolotas. Aquelas 2 bolotinhas miúdas de doce de queijo. Ela era muito rica, mas muito miserável. E até hoje eu tenho esta fome por doce de queijo. Agora estou proibido de comer doces de qualquer maneira, porque fazendo essa dieta de proteína, nem passo perto de doce. Até chegar ao final, na 4ª fase. Os miseráveis vivem sempre indispostos, críticos, azedos e murmurantes, na fila da ginástica de um pseudo-exercício de generosidade. Às vezes que contribuem é de má vontade. Abrem suas carteiras com os seus corações fechados e pegam o trocado como se fosse o máximo de liberalidade. Mas suas faces acabam denunciando o espírito de usura que consome o íntimo do pão duríssimo desse pão durismo. Tem gente que senta em cima da mão assim, ó. Ó, eu vou dizer, meu amigo, dá, não é para a alegria do outro, não é para a sua alegria. Eu fui aprender isso depois de algum tempo. Minha mãe foi uma mulher pródiga. E eu achava que ela estava jogando fora. Eu sempre fui mais miserável. E hoje eu estou vendo que eu estou colhendo o que ela plantou. Porque se é verdade que eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, eu faço a visita até 1000 gerações daqueles que me amam. E nós vamos colher bênçãos dos nossos pais e avós. Quando eu fui fazer meu genograma, e aí depois, um dia que vocês quiserem fazer genograma, tem gente aqui especializada para fazer genograma, para descobrir onde é que estão os problemas de repetição das nossas doenças familiares, eu fiquei admirado com as desgraças que eu tenho na minha família. E uma delas é a falta de afetividade. No Dia das Mães já escrevi um assunto e vou colocar algumas lições da minha mãe e um defeito dela muito grande, que ela não foi afetuosa. Mas nós precisamos sair de trás da moita, sabe? Para não sermos mais adoecidos e não adoecermos os nossos filhos.
E precisamos ser tratados com uma abertura de, não é prodigalidade, jogar fora, mas é aprender a distribuir. Porque dá uma alegria e dá cura. Quando aquele homem da Wall Street foi procurar um psiquiatra lá em Nova York, porque ele estava com depressão, o psiquiatra disse para ele: você vai fazer o bem para uma pessoa por dia. Você vai ajudar as pessoas. E ele, que era um ganancioso por excelência, não sabia nem o que era fazer o bem. E ele disse: o que eu posso fazer? Ele disse: até atravessar um cego na rua. É um ato de bondade. O cego está querendo atravessar a Quinta Avenida e você não se dispõe a ajudá-lo. E ele disse que quando desceu do consultório daquele médico, ele não sabia o que fazer. A primeira coisa que ele viu foi um cego querendo atravessar a Quinta Avenida. E ele, sem originalidade nenhuma, foi lá e pediu ao cego se ele podia atravessar. Quando o cego disse que podia, que ele atravessou o cego, o cego chegou do outro lado, disse que deu uma alegria no coração dele tremenda. Aí ele começou a fazer. Aí procurar gente que ele podia dar uma bolsa de estudo para a pessoa estudar numa universidade. E em 30 dias... ele tinha que procurar 30 pessoas para ajudar. Procurou uma viúva lá que estava passando necessidade, procurou uma pessoa estrangeira, e ele foi assim, e no fim dos 30 dias ele chegou lá e disse: doutor, estou curado. Acabou minha doença, acabou minha depressão. Porque a depressão é fruto da miserabilidade da pessoa. Em grande parte, não estou dizendo que todas são. Mas em grande parte, você fica lá vivendo sua vidinha, e eu também a minha, medíocre. Segundo a leitura bíblica mais precisa, as pessoas podem ser divididas, do ponto de vista espiritual, em dois grupos distintos. Os que são filhos do diabo e os que são filhos de Deus. Mas como eu posso saber se alguém é filho de Deus ou não? Filho do diabo é fácil a gente saber, agora filho de Deus é mais difícil. Todos nós nascemos com uma natureza perversa e precisamos nascer de novo. Por isso a cruz tem que fazer um divisor de águas. O velho homem tem que ser crucificado com Cristo, e a vida de Adão deve ser substituída pela vida de Cristo, do Cristo ressuscitado. O amor do Pai precisa se manifestar no modo de ser da nova criatura. Uma das principais características de que uma pessoa nasceu de novo é o amor. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Está claro ou não está claro? Tem alguma dúvida? A marca distintiva de um filho de Deus é a demonstração concreta do amor do seu pai em seu modo de agir. Uma das evidências desse amor é o investimento nas pessoas que Deus ama incondicionalmente. 1 João 3,17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Para que serve dízimo? O dízimo tem 4 finalidades. Depois vocês vão estudar isso no livro de Levíticos. A primeira finalidade do dízimo é cuidar da tribo de Levi. A tribo de Levi não teve herança. E o dízimo tinha que sustentar essa tribo, que era a tribo que cuidava do culto.
A segunda finalidade era para cuidar da família de Arão, os sacerdotes. Para manutenção. A tribo de Levi era o templo e os levitas, os sacerdotes. Terceira finalidade, cuidar dos órfãos e das viúvas. E a quarta finalidade, cuidar dos estrangeiros. Vamos botar isso em termos bem mais fáceis? A manutenção do nosso sistema precisa. Quanto custa para funcionar isso aí? E os que trabalham? E os que pregam? E os que vão? Esse é o sustento. A beneficência, cuidar daqueles que estão necessitados. Quando a igreja primitiva disse assim, olha, quando em relação a essas coisas que vocês estão querendo botar, que era circuncisão, de diácono ter que olhar o pênis do homem lá para ver se ele era circuncidado ou não, se é essas coisas que... Deixa isso de lado, mas vocês não deixam uma coisa de lado. Não comam comidas sacrificadas a ídolos, não comam sangue e não se esqueçam de pobre. E Jesus disse, os pobres vocês vão sempre ter com vocês, mas não se esqueçam de pobre. A igreja precisa investir em pobre. Ela tem que fazer evangelização, ela tem que fazer beneficência, ela tem que cuidar das pessoas necessitadas. E tem que ter gente capaz. Estava um problema lá que era só judeu, aí as mulheres, as viúvas dos helênicos estavam padecendo, aí puseram todos os diáconos helênicos. Todos eles eram gregos, para cuidar disso. Mas não era para levar poder para eles, não. É para cuidar das pessoas. Não é para sonegar o prato para quem está com fome. Creio que o maior investimento que se pode fazer em favor das pessoas que Deus ama é aplicar coerentemente os recursos deste mundo no processo adequado de libertar os prisioneiros do maligno e torná-los amigos de Deus por excelência. Eu vou dizer aqui, em poucas palavras, o maior investimento que você pode fazer é investir na pregação que pode libertar uma pessoa das trevas para a sua maravilhosa luz. É o maior investimento. Veja como Jesus foi categórico neste assunto crucial, está dito em Lucas 16, 9. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Este verso, eu levei 20 anos estudando ele e perguntando a Deus o que isso significa. Lia um autor, lia outro autor, lia outro autor, lia outro autor, e cada dia acrescentava uma coisa, mas eu não tinha a explicação desse verso, até que um dia, ao abrir o texto bíblico, Deus me mostrou assim muito claramente, para mim, serve para mim, o que serve para mim não serve para os outros. Pode servir se Deus quiser fazer. Ele estava dizendo que a geração deste mundo é mais sábia na aplicação das riquezas de origem iníqua do que a geração dos filhos da luz. E ele contou a parábola de um administrador injusto ou iníquo, que o cara devia 100, ele mandou botar 80, devia
100 mandou botar 50 e fez uma divisão para levar vantagem. Aí então Jesus diz assim, e eu vos recomendo. Está falando agora para os seus discípulos. E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua. Ele não está dizendo que a riqueza é iníqua, mas a origem da riqueza é iníqua. Se não houvesse pecado, não haveria dinheiro no mundo. Todo mundo ia comer a goiaba do pé de goiaba, a jabuticaba do pé de jabuticaba, que ele já deixou aí. Nós não iríamos ajuntar dinheiro. Dinheiro foi fruto da iniquidade. Das riquezas de origem iníqua, granjeai, fazei amigos. Mas o que é fazer amigo? Qual foi a última palavra de Jesus aos seus discípulos? Já não vos chamo servos, mas amigos. Está dito aqui embaixo. Amigo é o título mais elevado que um cristão pode receber de Jesus. Você é meu amigo, porque tem amigo que é mais chegado do que o irmão. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, quando é que você não vai precisar mais delas? Hein? Quando é que você não vai precisar mais dela? Depois que você deitar. Você viu a história, o japonês gosta de dar oferta para defunto, né? Para os parentes ali. O japonês tinha morrido lá e todo mundo chegava, botava uma oferta, um dinheiro, botava 50, outros dava 100, outros dava 100. Aí chegou um cara ali, olhou e disse assim, para levar tudo isso aqui, pegou o dinheiro, contou tudo, fez um cheque, botou dentro e fechou o caixão e disse, leva. Assim fica mais fácil. Ele ficou com o dinheiro, o cara ficou com o cheque. Assim ele leva um pouco de vantagem, né? Para que ele vai precisar de cheque lá? Para que ele vai precisar de dinheiro? Chega no fim, você não precisa mais de dinheiro. Quando estas vos faltarem, estes amigos que você já granjeou, que você já fez, que você investiu na salvação dele, eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Eles já foram primeiro. Aqueles que foram primeiro vão lá lhe esperar e vão lhe receber. Aqui está a Carla, está, não sei quem é que estava naquela aula lá em Wheaton, lá em julho do ano passado. Quem é que está aqui? Ó, tem mais uma lá no fundo, 2. Nós tivemos uma aula lá com um homem que foi quem financiou. Agora vou dar uma resposta aqui, porque nós fomos para Wheaton e disseram que a igreja aqui estava pagando a passagem das pessoas para irem para Wheaton. Os fofoqueiros sempre estão por aí. Foi um empresário que fez a nossa ida para lá. Não custou nem um tostão a essa igreja aqui. E as pessoas pagaram as passagens do bolso deles. E ele providenciou o curso lá. E está esse ano providenciando de novo. Eu até vou ver se vou conseguir ir, porque foi tão bom. E este senhor de 80 e poucos anos de idade, ele é o porteiro da Igreja Batista de Wheaton. A missão dele é porteiro. Só que ele tem uma firma que não disse o nome. Quem nos disse foi a doutora Terry, que disse que ele tem uma firma, ninguém sabe qual é o nome, nem a firma, que ele não quer que ninguém saiba, que tem 240 mil funcionários no mundo todo, em 46 países. E ele nos deu uma aula sobre como esse texto faz sentido na vida dele. E quando ele foi consultar o maior economista americano, Peter Gons,
o maior economista americano, ele disse: quais são as minhas prioridades? O Peter deu um tapa em cima da mesa e disse: aonde você viu a palavra priorities? Em inglês, no plural, no século, além do século 20. A palavra é priority. Não existe plural em prioridades. Tem prioridade. E a sua prioridade é Deus. E daí de Deus decorrem todas as coisas. A sua família. As pessoas que trabalham com você. E ele diz assim: invista em pessoas, que pessoas dão lucro. Não invista na empresa, invista em pessoas. E as pessoas produzem, com alegria elas produzem. Ele disse: naquele dia eu aprendi uma grande lição. Ele investe na salvação de vidas, em ajudar pessoas que vão dos países para os Estados Unidos. Investe em gente, investe na pregação. Fazei amigos com as riquezas de origem iníqua, para que quando estas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Nós vamos ter surpresas muito preciosas quando você colocou a oferta para o pregador que foi. Você não foi, mas você segurou a corda. Você está ajudando. Você está contribuindo. A não ser que isso seja vulgar, para mim aqui está uma grande verdade. O ministério de Jesus aqui na terra pode ser resumido de modo muito sumário nesses termos em João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha, presta atenção. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu passei para os meus amigos. Os meus amigos sabem tudo que eu recebi do meu Pai. Ele só passa para os amigos. E granjear amigos é o maior investimento que a gente pode fazer aqui na terra. Fazer amigos para o reino de Deus é o maior investimento que um filho de Deus pode fazer aqui na terra. Aplicar na salvação eterna de alguém é salvar essa aplicação. Todos os recursos que nós aplicamos para a conquista da salvação dos perdidos e a libertação dos oprimidos tem retorno certo, além do que é transferido diretamente para o banco celestial, onde a traça não corrói, nem a ferrugem consome. Quem já viu a peça O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna? Alguém já viu aqui? Lá no fundo. Ou então o Avarento de Molière. Aqui, alguém já viu? Mais um aqui. Procure ver essas duas peças, que elas são iguais. O cara juntou o dinheiro, ajuntou, o Santo e a Porca, por exemplo. Ele ajuntou o dinheiro, ajuntou, e vivia escondendo aquela porca, e um dia a porca caiu. Era um cofrinho de barro, como é que se chama isso? De cerâmica. E o potinho caiu. Pum! Quando caiu, ele descobriu que o dinheiro todo tinha saído de circulação. Com essas mudanças de moeda, não valia mais nada. O meu professor, Dr. Reinaldo Purim, ele não fazia caso de dinheiro. Ele comprava livro e as pessoas davam muito livro, ele vivia muito simplesmente. No dia que ele morreu, o seu sobrinho, Reinaldo Purim,
João Purim, descobriu no bolso dos paletós dele o dinheiro do Colégio Batista, onde ele dava aula, o dinheiro do Colégio Feminino, onde ele dava aula, do seminário, que já tinha passado por cruzado, cruzeiro, cruzado, novo, sei lá, tudo aquele dinheiro estava sem valor nenhum. Tinha sido perdido, se perdeu. Moeda antiga e acabou. Saiu de circulação. O santo e a porca, ou avarento de Molière, é essa história. A gente ajunta e depois acaba tudo. Mas quando você investe numa pessoa e essa pessoa é salva, vai direto para o céu. Todos os recursos aqui não vão ser desgastados. Esse investimento financeiro pode não ter nenhum lucro aqui na Terra, mas promove um patrimônio eterno no céu. Então examine onde você e eu estamos investindo. Vamos dar uma olhada para ver onde é que nós estamos botando. Sexta-feira, eu fui jantar com uns amigos e encontrei o Sérgio, irmão da Maura. O Sérgio me contou uma história mais ou menos assim. Há um ano e pouco, não é, Maura, quando o filho dele estava com leucemia. Hein? Vai fazer 3 anos. Ele estava com leucemia e nós estávamos aqui orando com ele. Aqui a igreja orou por um tempo. Ele perdeu o trabalho, perdeu o negócio. Ele disse: Glênio, naquele dia que você entrou no hospital e me contou a história do Odi, eu não sei se o Odi está aí. O Odi estava andando aqui na rua e ele virou para mim e disse assim: a minha filha, a Juliana, está com leucemia. E eu disse para ele: Odi, leucemia e gripe para Deus é a mesma coisa. O Odi é professor de academia de musculação, halterofilista. Ele olhou para mim, juntou a mão, mas Deus teve misericórdia de mim e dele. Ele disse assim: eu vou dar um soco na cara desse filho. Ele está zombando de mim, o meu sofrimento. Ele vai me dizer que gripe e câncer e leucemia é a mesma coisa para Deus? E eu fui-me embora. E ele ficou me olhando. Era o banco francês, que hoje eu não sei nem que banco é esse que está aí. Me olhando, vi para cá e ele ficou sacudindo a cabeça. E chegou em casa com raiva. O Espírito Santo botou um dedo na cara dele e disse: gripe e leucemia para mim é a mesma coisa. Aí ele disse: agora não era o dedo daquele nordestino, filho de uma. Era o dedo de um Deus amoroso. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.